Você é um agricultor que pensa grande, planeja o futuro e gosta de aproveitar as oportunidades que surgem, você não pode ficar de fora do Impulso Bayer, o maior programa de fidelidade do agro brasileiro. E o Impulso Bayer funciona de um jeito muito simples. Para participar, você compra produtos Bayer. Entra no site orbia.ag e cadastra as notas fiscais. E assim que a sua nota for aprovada, seus pontos serão calculados e você já poderá resgatar produtos e serviços. Também, a partir do cadastro das notas fiscais, você junta impulsos, que vão determinar o seu número de estrelas. Você pode ser cliente de 1 a 5 estrelas. Quanto mais produtos Bayer comprar, maior será a sua classificação e mais benefícios você acessa, como entrada gratuita em eventos, viagens exclusivas e acesso a soluções que vão alavancar o seu negócio. Saiba mais em agrobayer.com.br/impulso-bayer. É o Impulso Bayer, impulsionando você para o futuro. Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim tradicional já de mercado do boi para a gente entender comportamento de preços, cenários possíveis para a precificação da arroba, o que está acontecendo nesse momento nas propriedades, será que é hora de fazer reposição, será que não é hora, o que a gente pode trazer de informação nova para você. Por isso, nós convidamos o Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Tiago está aqui com a gente já. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado. Aliás, estava conversando com o Tiago antes da gente entrar no ar e quando a gente olha o indicador CPEA e mede o que aconteceu no começo de outubro e o final de outubro, a gente entende que não aconteceu nada, né, Tiago? A variação é praticamente zero aí em relação aos preços do boi gordo. Óbvio, né? Teve as oscilações ao longo do mês, mas comparando início com o final do mês, pouca coisa mudou nos preços, Tiago. O que está acontecendo com esse mercado, hein? Olá, Alexander, amigos Notícias Agrícolas, prazer novamente estar aqui junto a vocês. Como você bem disse, né? Se a gente olhar ponta a ponta, né? 2 de outubro, 31 de outubro, a gente basicamente não teve uma mudança de patamar, não teve tanta oscilação, se não me engano, 0,6% apenas, né? Fechando 237,80 centavos arroba ontem, o indicador São Paulo, né? CPEA B3. Então, realmente, é óbvio, se a gente olhar ao longo do mês, a gente teve algumas oscilações, sim, né? Alguns movimentos um pouco mais cautelosos da indústria, né? Compondo escala, operacionalizando o contrato. Começamos bem, né? Ou tivemos um momento bom de aquecimento das exportações, né? Em patamares também, de certa maneira, de médias diárias interessantíssimas. Então, isso também faz com que o frigorífico ele tem que cumprir contrato, realmente tem também os contratos a termos que estão no mercado, então isso ajuda a entender um pouco a oscilação que ocorre no mercado, né? Então ele oscilou muito entre 230 e 240, mas sempre buscando esse patamar aí, no nosso modo de ver, mais firme entre 235 e 240 da arroba, né? Como eu disse, em determinados momentos o pecuarista observando, deixando virar muitas vezes a semana, apresentar um preço melhor, a própria indústria entrando, comprando um pouco mais, e aí sim, realmente a gente tendo movimentos de preço mais baixistas. Então o mercado ele se comportou, né, de forma cautelosa, podemos usar esse termo, né, ao longo do mês de outubro, praticamente, então sem variação. Isso é um reflexo, né, de todo esse movimento que a gente observou, né, ao longo de agosto e setembro. Então preços menores, então se a gente fala uma média de preços do boi gordo, né, em linhas gerais, né, agosto ele chega numa média de 220, mas sempre lembrando no final do mês, beirando os 200, um pouquinho para baixo, 199, 201, e aí já em setembro já tem essa recuperação, voltando próximo ao patamar 230, então média de setembro 212, então foram 2 meses que também houve esse movimento da formatação de estoque, sim, do alongamento de escala, então tudo isso também interfere
na precificação do boi. Pelo lado da demanda, falo da demanda da indústria, né? Pela demanda do consumidor, o consumidor ele se aproveitou sim do movimento de baixa, né, da arroba e consequentemente preços mais baratos da carne entre final de agosto e começo de setembro, principalmente a primeira quinzena de setembro, e voltou a consumir. E isso também ajudou a trazer uma dinâmica entre atacado e varejo, natural. E por fim, falamos de demanda e oferta, né? A gente sempre lembrando que a expectativa era de ter mais oferta, né, da segunda quinzena de outubro para novembro, né, daquele fechamento, né, do gado, do primeiro giro que se postergou, podemos dizer, do girão de 2023, no final de junho, começo de julho, né, considerando os 90 dias, em média 95, 100 dias, a gente está falando segunda quinzena de outubro, começo de novembro. Então, a oferta também nessa segunda quinzena ajudando, né, na questão da precificação do boi, né, nesse movimento aí da indústria, como eu já disse, com cautela, e aí já olhando o atacado, né, por mais que a arroba da carcaça, né, casada valorizou frente a setembro, nos últimos dias, né, principalmente nos últimos 10 dias, a carcaça vem dando sinais de baixa, como é natural aí da segunda quinzena do mês. Então, em linhas gerais, realmente é um mercado do boi gordo que se estabilizou depois de 2 meses aí, principalmente até a primeira quinzena de setembro, com preços bem arrefecidos. Então o mercado, ao produtor, ao pecuarista, deu realmente uma estabilizada nesse patamar, como a gente já mencionou, 230, 240. A gente observando negócios um pouco acima, sim, premiação por volume, premiação por realmente qualidade de muitos pecuaristas. Por outro lado, a gente vê também negócios no patamar de 225, 220, sim, lotes menores, muitas vezes um animal mais velho, fora do padrão. Então, é um mercado que ele trabalha entre 220 e 250, com uma precificação média de 235, 237, 240. Muito bem. Entendemos o que aconteceu aí nos meses anteriores. Agora está começando novembro, Thiago. Te preocupa alguma situação aí para novembro? Temos a possibilidade de avançar com os preços da arroba. Qual que é a sua expectativa? Quais os cenários possíveis aí para a composição de preços? Indo direto ao ponto, né? Como muita gente gosta, né? Em termos de expectativa, se a gente olhar o mercado futuro, né, beirando esse, vamos dizer, patamar de 235, 236, um pouco abaixo do que fechou outubro, 238 ontem, muito reflexo do quê? Desse movimento que eu já mencionei, do animal de confinamento, tá? E consequentemente contratos a termo, seja junto com o frigorífico pecuarista, o pecuarista também realmente se protegendo, garantindo essa oferta, o frigorífico também precisando dessa oferta. Então isso pode, né, ter como consequência preços nesses patamares menores do que foi outubro. Esse é um ponto importante, né? Então, realmente, se a gente olhar por essa magnitude, então é importante o pecuarista ficar atento a esses movimentos da indústria, escalas mais alongadas ou não, a necessidade de garantir uma escala. Isso é muito importante, o pecuarista precisa fazer essa conta, né? Sempre lembrando, de novo, que a gente tem um volume de confinamento entre outubro e novembro interessante no Brasil. Por mais que o número talvez seja abaixo do que foi em 2022, mas sim, isso daí a gente vai notar no mercado, isso vai ser natural. Tem o lado do mercado externo, a China realmente sempre tem um movimento mais intenso entre junho e outubro. Fica a expectativa sempre de uma China comprar um pouco mais, mas acredito que o mercado ele já se estabilizou em termos de exportação entre novembro e dezembro, falando para a China, que é um grande mercado pagador, e se ela vier no mercado pagar, realmente o frigorífico entra comprando mais animal, sim, porque realmente tem uma reciprocidade da receita, isso é natural, mas, e por outro lado eu tenho a demanda interna. A demanda interna ela pode trazer uma dinâmica legal, sim, no mercado, mas sempre lembrando, o mercado desvalorizou, o brasileiro entrou no mercado, agora ele sempre fica apostando se vamos ter mais descontos, né, até o final do ano, mas realmente o brasileiro ele entra no mercado no final do ano comprando mais carne. Então esse cenário ele pode ajustar,
Mas novembro, eu acredito que ainda a gente vai ficar nessa oscilação que a gente observou em outubro, né? De novo, a gente pode usar o termo de cautela da indústria, por já ter também gado a termo, né? Por realmente já entrando na formação de estoque no final do ano. Isso é natural, alongando escala beirando aí seus 10 dias em média, mais ou menos. Então, tudo isso traz uma dinâmica que pode sim caminhar como foi outubro, na expectativa do frigorífico aproveitar movimentos de baixas, altas, assim como necessidade de formar estoque ou não, assim como o próprio pecuarista. Então o mercado não deve ter grandes novidades ao longo de novembro. Mas muito dependente da demanda interna também, pelo que eu entendi, né, Thiago? Porque se a gente tem uma desaceleração das exportações, se a gente tem um volume maior de animais, precisamos contar com essa demanda interna, né? A gente sempre lembrando, os números divulgados, né? A gente sempre tem um olhar mais crítico, mas é importante a gente lembrar que a gente teve um dos menores níveis de desemprego, né, se eu não me engano, desde 2014, algo em torno de 7,7%. Evidentemente, a gente tem que ver o nível de renda dessa população empregada, assim como o nível de endividamento da população, né, que é natural também, mas a gente sabe que o final do ano, a oxigenação de dinheiro, ainda tendo sinais positivos da economia, se tornam interessantes, né? Então o mercado doméstico ele vai ter um papel fundamental na formação do preço do boi gordo ao produtor entre novembro e dezembro. E tem mais um ponto que eu acabei nem mencionando ainda, mas é importante em termos de oferta, é quando a gente fala principalmente no centro-norte do país, devido à restrição de chuva, a questão da quantidade disponível e qualidade da pastagem. Isso sim pode impactar na dinâmica da oferta de boi gordo daqui para frente também, mas principalmente pensando em dezembro, pensando em janeiro, fevereiro. Então isso a gente pode ter, se a gente também olhar o mercado futuro, tradicionalmente aí a gente tem um cenário mais favorável aí na virada do ano, principalmente no primeiro trimestre em relação ao segundo trimestre do ano anterior. Legal. No quarto trimestre do ano anterior. Muito bom. Bom, Thiago, então vamos considerar que a gente vê pela frente aí a possibilidade de uma estabilidade, leves oscilações aí acontecendo, mas de manutenção dessa estabilidade de preços ao longo também do mês de novembro. Daí a pergunta que eu te faço, mercado estável é um bom negócio para, de repente, começar a pensar em reposição? O que acontece com os preços quando o boi gordo estabiliza? Os demais produtos aí de reposição também estabilizam, recuam, enfim, tem alguma relação? Bom, eu costumo sempre dizer, né, que preço puxa custo, né, isso é natural. Quando a gente observou a valorização do boi gordo, né, principalmente final de setembro e outubro, isso é natural, valoriza as outras cadeias, né? Quando eu digo cadeia, dentro da cadeia pecuária, no sentido do boi magro, do sistema de produção de recria, né? Assim como da cria, do bezerro, tudo isso vai trazer um impacto, é natural. Então, se a gente olha a valorização do bezerro, como houve em outubro, a valorização do boi magro, mas mesmo assim eu tendo uma estabilidade, uma valorização maior do boi gordo, vamos fazer uma análise estritamente aqui em São Paulo, né? Pegando o indicador do boi, o boi ele realmente valoriza algo em torno de 12% em relação à média de setembro, né? Se a gente olhar o boi magro na região de Presidente Prudente, valoriza algo em torno de 7%, e o bezerro na região de Bauru, Marília, algo em torno de 7,8%, tá? Então a gente tem o boi gordo valorizando mais do que o animal de reposição. Então, talvez esse é um momento da gente realmente fazer conta. A relação de troca melhorou se a gente comparar agosto e setembro. Não é a melhor que a gente já registrou em 2023. O primeiro semestre foi mais favorável para o terminador. Mas sim, a gente tem uma melhora em outubro que vale a pena sim tentar e negociar e fazer conta. Fazer conta, é o momento, não é o momento, como a gente disse. Vou ter condição de pasto, eu vou ter condição de criar, recriar esse animal,
tá? Tudo isso tem que ser levado em consideração, mas é um cenário interessante, já que também a gente vem aí desde 2021, isso é importante também lembrar para o pecuarista, desde 2021 com quedas no preço do bezerro. Chega um momento que a gente realmente vai restringindo essa oferta no campo, seja porque o pecuarista não investiu na produção ou na reprodução, principalmente 22 e talvez 23, e consequentemente eu vou colocando nos elos seguintes, né, principalmente daí na recria e daí na engorda, uma pressão maior. Então, o pecuarista que tiver condição de planejar atividade para 2024 e ter a necessidade de boi magro, de boi bezerro, talvez seja interessante olhar com carinho essas contas. Vale sempre lembrar também, se a gente pegar o ágio, né, o ágio do boi magro em relação ao boi gordo foi um dos mais favoráveis para o terminador ao longo de 2023, né? Desde 2000, podemos dizer 2022 praticamente, até 2023. Piorou, né? O boi magro ficou mais caro do que o boi gordo também em agosto, setembro, voltou a cair, a relação deu uma melhorada para o boi gordo, mas ainda ela é alta, né, em outubro, né? Então por isso a necessidade de se fazer compra, de fazer conta. Tiago, qual que é o momento de comprar? Tudo vai depender, como eu disse, do apetite do vendedor, né, da necessidade dele vender por condição de custo, giro, né, de dinheiro e também condição de pastagem. Por outro lado, a gente tem que sempre lembrar, a gente entra num período de reprodução, a gente tem realmente a desmama, aí pensando no bezerro, lá por volta de abril, maio, então talvez seja um momento interessante, assim como do boi magro. Como a gente tem a engorda do boi magro, uma demanda mais aquecida de boi magro a partir de abril, maio, é um momento talvez de se pensar, olhar com carinho a partir de agora, de novembro a março, preços de boi magro. Talvez sejam momentos interessantes, né, para se fazer negociações. Se a gente pegar o histórico, geralmente o ágio do boi gordo, né, sobre o boi magro, favorecendo o terminador, é sempre melhor entre dezembro e março dos anos subsequentes. Então, é um momento de começar e fazer conta, tá? É muito Legal. Importante o pecuarista ter isso em mente aí, que a gente também já começa numa reversão do ciclo em termos de valorização da reposição. Legal. Tiago, vamos traduzir isso naquela linguagem que o produtor, que o pecuarista conhece, né? Quantos bezerros eu consigo comprar com o preço de um boi, de uma arroba, enfim? Ó, com os preços fechados ontem, né, do boi bezerro, o pecuarista ele consegue comprar hoje 1,96 bezerros, né, com a venda de um boi gordo. Esse número chegou a 1,81 em agosto, setembro, então realmente estava pior, né? Hoje Melhorou eu consigo essa comprar algo em relação, torno né? de 9% a mais de bezerros com a venda de um boi gordo, né, fazendo essa relação, e sempre lembrando, no começo do ano essa relação estava acima de 2, então com a venda de um boi gordo eu conseguia comprar mais do que 2 bezerros, né, é uma conta que a gente faz, né, com decimais, mas 2,07 chegou em fevereiro, então são números que é importante o pecuarista ter para mapear, mas a gente chega num nível de certa maneira interessante, quando a gente pensa em 1,96, só para a gente ter um intuito de comparação, em outubro do ano passado essa conta estava 2,09, ou seja, eu conseguia comprar mais bezerros no ano passado do que hoje, outubro, né? Mas sempre lembrando, novembro do ano passado, de 22, era 1,96, 1,97, perdão. Então muito próximo do que o que a gente está registrando. Uhum. Então pode ser que a gente tenha sim uma valorização do boi magro e essa a do bezerro agora em novembro, pela falta desse tipo de animal agora no final do ano, e a gente tem uma perda no poder de compra. Tudo vai depender também da valorização da arroba ou não. Mas é importante a gente ter clareza nesse histórico, né? Mas realmente a relação hoje para a compra de bezerro está mais favorável do que os últimos 3 meses, 2 meses. Não é a melhor, mas é mais favorável do que a gente viu aí, principalmente nesse segundo semestre, então. Perfeito. A relação de troca, por mais que não seja das melhores do ano, mas é uma relação de troca melhor registrada aí nesses últimos períodos. E como é que a gente faz essa conta para o boi magro? Boi magro, a gente simplesmente pega o ágio de preço, né? Pensando na relação, uma conta que a gente faz. Hoje, por exemplo, o preço do boi magro, aqui também fechamento de ontem, né, de outubro,
algo em torno de R$ 257, a arroba do boi magro em São Paulo. Então hoje o boi magro está mais ou menos 8,2% mais caro do que o boi gordo, que fechou a 237. Essa relação chegou a 13% em setembro, ou seja, a relação se aproximou, então favoreceu o terminador. Se a gente pegar o histórico, né, pegar o histórico dos últimos 10 anos dessa relação, o preço do boi magro é sempre superior em média, então 10 anos, né? Eu sei que tem vários períodos aí no meio, aí de 2013 para cá, 2014 para cá, algo em torno de 7,7% em média o preço do boi magro mais caro. Então se a gente olhar agora, outubro está 8%, a relação de troca está um pouco superior do que a média histórica, mas também, de novo, retornando, está melhor do que a gente registrou nos últimos 2 meses. Então se eu tiver uma boa gestão da alimentação, como eu disse, se eu tiver uma boa condição de pastagem, para conseguir uma oportunidade junto a vendedores de reposição, com certeza é uma oportunidade interessante de se pensar e de se fazer essa conta. É interessante. Essas contas são muito oportunas porque às vezes na hora que a reposição ou o preço está melhor, ele não tem a capacidade de abrigar esses animais na propriedade, né, Tiago? E agora a gente está vendo já o início de recuperação de pastagem e quem sabe pode ser aí um momento interessante, né? Sim, eu costumo dizer isso, realmente, a gente tem que pensar como produtor também. Às vezes é fácil a gente falar aqui, né, numa cadeira, no escritório, no ar-condicionado, olha, seria importante fazer isso, mas realmente é importante fazer a conta, sim, a gente ter claros os índices para tomar a decisão, mas sempre lembrando, eu preciso identificar os outros fatores, como você bem mencionou. Será que eu tenho condição de pasto? Será que eu não tenho? Né? Se eu tiver, realmente, daí olhar o índice é um momento de compra. Então tem fatores externos, né, do número que também vão impactar, sim, no meu negócio. Então é importante o pecuarista, ele estar atento, sim, exatamente, até o vizinho, como que o vizinho tá, nossa, já ouvi o vizinho reclamar porque ele vai precisar desovar gado, seja porque ele tá com a conta no pescoço, seja porque, por exemplo, ele vai arrendar para a floresta, então ele vai ter que acabar com a vacada dele, com o bezerro, com o boi magro, que seja. São momentos assim interessantes que o pecuarista ele pode realmente ter uma melhor negociação. Então são fatores também que saem um pouco do índice que podem favorecer, desde condição de pastagem, se eu vou ter volume ou não, se eu tenho caixa para dar alimento, seja uma oportunidade local de negócio. Então tudo isso interfere, mas é importante sim eu ter clareza desse meu poder de compra para uma melhor tomada de decisão. Boa, muito bom, muito legal essa análise trazida aí pelo Tiago. Principalmente ponderando que momento é esse, né? Afinal de contas, sempre é vantagem quando o preço da arroba está subindo e a da reposição caindo, mas agora a gente está num momento de marasmo aí, de mercado estável. Será que é hora ou não de fazer essa reposição? Tiago trouxe as contas aí para você. Talvez não seja o melhor momento do ano, mas está melhor do que o começo do semestre, por exemplo. Está melhor do que em outros momentos aí, onde você não tinha capacidade de colocar esses animais na sua propriedade. Enfim, é um alerta que a gente traz para que, mais do que nunca, faça as contas e aproveite o momento, né, Tiago? Sim, você tocou num ponto aí, numa palavra aí, que daí, se deixar, a gente fica falando aqui a tarde toda, né? Às vezes o marasmo do mercado, ele estimula, por um lado, alguns empresários, produtores, por outro lado, desestimula, não, vou ficar na expectativa, não, eu vou querer fazer logo uma venda, porque não vai melhorar, eu preciso de caixa. Então também isso é uma oportunidade, apesar do mercado estar no marasmo, vou, não vou, né, chove, não molha, às vezes é importante, né, para aproveitar uma situação de uma negociação aí mais proativa entre duas partes, que pode favorecer sim, tanto para quem estiver vendendo como, óbvio, para quem estiver comprando. Então, às vezes a gente pode ter boas oportunidades ao longo de novembro, sim, senhor. Aí. Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de ajudar a gente a entender um pouco mais possíveis cenários e principalmente essa dinâmica de precificação de
boi gordo, reposição, boi magro, bezerro, enfim, tudo isso que compõe, que faz parte do dia a dia do pecuarista, mas que muitas vezes a gente fica muito focado só no preço da arroba e esquece de trazer essas informações também. Obrigado, viu, Thiago? Que é isso, obrigado vocês. É um convite, né? Sempre uma convocação. É muito bom estar aqui trazendo informação, discutindo pecuária com vocês. Prazer mesmo. Espero encontrá-los mais vezes aí. Um grande abraço a todos. Valeu, Thiago. Até a próxima. Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Thiago tem sempre números diferenciados para trazer aqui para a gente, botar a gente para pensar um pouquinho. Bom, vamos ver os preços, vamos ver como estão os negócios lá na B3, mercado futuro, mercado apertado, vamos ver. Mais um dia de queda, novembro, olha aí, novembro, 234,30, caindo 0,34%. Dezembro, 236,70, queda de 0,25%. E olha o janeiro, caindo 0,48% a R$ 236,85. Estamos ajustando aí o futuro com a realidade, com o momento atual. Fevereiro sem precificação, o indicador CPE, como o Thiago já adiantou para a gente, na casa dos R$ 237,00, R$ 237,50, com queda de 1,74%. São os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.